Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Elas. Nós estamos aqui hoje com uma pessoa em específico muito especial, que foi um ponto de partida para o nosso projeto, que é o Natan, que é gerente comercial da Cord. Para quem não conhece a Cord, uma das luminárias que a gente tem aqui atrás no nosso cenário é da Cord, e a gente particularmente ama essa marca, a empresa deles. E vou deixar você se apresentar um pouquinho melhor, Natan, falar um pouquinho da tua empresa também. E, enfim, a gente vai começando a conversar e falar um pouquinho mais sobre tudo que está aqui no ambiente e também os produtos de vocês. Perfeito. Então, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês conversando, né? Desde o início da nossa primeira reunião, indo sobre essa participação aí em parceria, né, com a Cord. É algo que a gente viu com muitos bons olhos, né, essa participação. Me chamo Natan, né, como foi citado, eu sou arquiteto urbanista de graduação e hoje em dia eu atuo como gerente de vendas da Cord. Né? Eu fui migrando um pouquinho dentro da empresa também, porque eu iniciei no marketing, daí fui para a parte comercial, né, de vendas, e com certeza esse caminho é uma trajetória bacana porque você vai utilizando todo o conhecimento, né, de uma área em outra também. A Cord, né, ela está aí 28 anos no mercado, é uma empresa que a gente cita ser referência no segmento da iluminação decorativa em madeira. Já se consolidamos tanto a nível nacional quanto a nível internacional, então isso é bem legal de citar, né, para o pessoal que tá nos acompanhando, para os profissionais também, né, que a Cord ela se tornou essa potência muito pela questão da qualidade do produto, né. E cada vez mais a gente traz esse design diferenciado aí na madeira. A gente sempre cita que há um produto um pouco mais difícil de você trabalhar, né? Ele tem algumas limitações na questão da forma dele e tudo mais. Porém, quem acompanha a Cord, vocês há um bom tempo sabe, a gente consegue formas bem diferentes do convencional justamente pelo maquinário, pela parte artesanal e manual também dos nossos produtos. Então, estamos aí 28 anos no mercado com a parte de iluminação e algum tempo também com a parte de móveis. A gente trouxe novamente a linha de mobiliário, que é algo que a gente cita tá no DNA da família. A família iniciou com móveis, foi para iluminação Legal. E voltou também para móveis também. Eu falo que é um prazer, Natan, ter você aqui no nosso Pod Elas. E a Cord, ela sempre esteve nos nossos projetos. Em algum pontinho a gente sempre está trazendo a Cord, porque a gente realmente confia nessa credibilidade que vocês passam, pela garantia que vocês dão desse material, pela versatilidade de formas que vocês conseguem criar nas luminárias hoje. E vocês têm uma veia de pensamento que a gente chama internacional, que você sempre tem lançamentos fora do Brasil, trazendo essas novidades, essas tendências para dentro do nosso mercado nacional, e isso faz com que a gente tenha isso na nossa região, que é um dos nossos lemas dentro do escritório e dentro dos núcleos de arquitetos também, que é você fomentar essas empresas que temos aqui dentro do Brasil, que eu falo assim, é você fomentar o teu vizinho, é realmente achar que o produto dele é bom, especificar o produto dele e colocar em projetos com qualidade, né? Entregar hoje projetos com qualidade é entregar produtos com qualidade. Empresas que tenham isso no DNA dela, como a Cord tem, que a gente acredita que tem e que confia já, é maravilhoso colocar isso nos projetos hoje, né? E a gente vinha conversando antes, que você comentou que vocês, inclusive, ele tem com um lançamento que ainda nem tem para venda, mas ele já vai dar um spoiler aqui no nosso Pod Elas, que é o lançamento que vocês fizeram nos Estados Unidos, que são das pedras naturais, né? Eu falo que esse DNA que a Cord tem de resgatar os elementos naturais é que faz o projeto ter a beleza que ele tem, né? E daí agora, quando você me falou que tem pedras naturais também, gente, meu coração chega a palpitar de emoção. Meu Deus. A gente já colocava agora, então, olha, vai ser só a Cord. Então fala para nós um pouquinho o que é esse lançamento dessas luminárias em pedra, o que nós podemos esperar, nós como arquitetos e vocês como consumidor final, o que a gente pode esperar aí do mercado? Então, assim, a gente estava comentando, né, essa questão do mercado internacional é muito bacana porque a gente consegue também pegar muito do que está em alta lá e também trazer aqui para o mercado nacional, né, essa troca, né, então estar presente nesse mercado é muito importante. A questão das lâminas naturais e pedra, né, algo que a gente adicionou no nosso produto, essa questão de ter elementos naturais no produto, né, além da madeira, é algo que a gente também preza muito, então a gente tem a corda em alguns itens também, que ficou um produto aí com lançamento que foi recorde do download no Casoca, né, entre os profissionais, então um produto bem bacana. E essa da linha de pedra, eu brinquei, né, anteriormente que a gente fez um spoiler agora diretamente lá
da Carolina do Norte, no qual a gente tem o nosso showroom fixo lá, e acontece a feira High Point 2 vezes ao ano, e a gente geralmente lança produtos lá também para ter esse feeling dos profissionais lá, dos lojistas, e foi um sucesso tanto lá quanto aqui no Brasil. Então a gente tem 2 opções de pedra, né, atualmente, a pedra branca e a escura, e a gente já adicionou num produto, porém agora em janeiro a gente vai ter uma linha completa, né, com produtos lineares, circulares, arandelas, pendentes, então uma linha bem completa, né, da parte de pedra. E além da pedra tem uma linha nova também que a gente vai trazer, dando um spoiler aqui para vocês, né, em primeira mão, né, que vai ter um design também bem diferenciado. São um total aí de 40 itens novos mais ou menos. Nossa, que então, legal. Tem bastante projeto para encaixar esses produtos. Muito bom. E o nosso principal característica é isso, né? Buscar cada vez mais trazer novidade, né? Buscar esse design diferenciado. Isso que vocês citaram também é bem bacana reforçar que lá a gente tem uma equipe muito qualificada, né? Muito profissional nessa parte da criação. Então isso com certeza agrega na parte do produto final. A gente sempre traz designs aí diferenciados, a gente tem profissionais lá que buscam ter um porquê, né? A gente cita isso na arquitetura, que a arquitetura tem que ter um porquê quando a gente especifica, faz um projeto, né? Algo nesse sentido, e a gente sempre tem um porquê no nosso produto. Então a maioria dos produtos tem conceitos, inspirações, então isso é retratado no produto, né? E fica esse produto aí com um design final ainda mais diferenciado. Que legal, isso agrega ainda mais para a gente que é arquiteto, adora um conceito, adora ter um porquê que a gente está colocando aquilo no projeto, né? Então, eu acho que vai ter muitas coisas legais. E sabe o que é bom, amiga? A gente tem aqui pertinho. Exatamente. Eu falo assim, muitas pessoas pensam, vamos lá, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Buscar, e a gente tem a possibilidade aqui do nosso lado. É uma empresa da nossa região, então a gente vê essa possibilidade aqui, né? E eles sim levam para fora. Então isso é um orgulho para a gente também, ter uma coisa tão boa aqui perto, certeza. né? E que tem uma qualidade impecável. Assim, quando vocês verem ela pessoalmente, você vê realmente que tem textura, que tem um acabamento muito bonito. Então o cuidado realmente de acabamentos faz total diferença para a gente nos projetos, né? E também para o cliente final, quando ele vai adquirir uma peça, né? Eu falo que ela vira um legado, né? Não é uma peça, sabe aquelas peças que você tem em casa, que vai da mãe para o filho, para a avó, e vem de gerações. Isso faz com que você tenha uma peça que é uma peça extremamente delicada, mas atemporal, é uma peça né? atemporal, que é o que a gente tanto preza nos nossos projetos, colocar coisas atemporais, cuidar dos detalhes. Quando a gente fala de cuidar dos detalhes, é exatamente isso, é cuidar dos pequenos detalhes de acabamento, da finesse desse acabamento, da durabilidade desse material, e isso a gente realmente encontra na Accord. E eu falo assim, a gente tem muito realmente orgulho de ter empresas prestadoras de serviço ou indústrias do oeste do Paraná. Que eu falo assim, a gente, na realidade, distribui hoje para o mundo muitas coisas de extrema qualidade, de extremo bom gosto, né? E isso, para a gente, como arquiteto, como, eu falo assim, pé vermelho, que nós somos pé vermelho da nossa região oeste, é um orgulho que a gente tem e a gente carrega isso dentro dos escritórios hoje. E realmente quer fomentar isso para o mundo, que vocês podem confiar nas nossas indústrias, nos nossos prestadores da região, que são sensacionais. Inclusive, né? todos os podcasts que a gente fala, a gente fortalece Exatamente. isso, porque realmente faz diferença a gente vê, de ter esse contato até, né? A gente sabe que a Accord está de portas abertas, inclusive o núcleo de arquitetos aqui de Cascavel já foi lá na empresa, então assim, queremos voltar, inclusive, já aproveitando aqui o gancho. Podem voltar, vai estar as portas abertas. Porque é muito legal você ver também como é fabricado isso, né? Eu acho que é uma coisa a mais, que você tem um contato direto, realmente, como é tudo isso, né? A gente cita, né, comentando isso também, a questão da nosso processo de produção é ainda mais apaixonante, né? Você vê o processo, você percebe que é muito artesanal e manual. Então, por mais que a gente tenha máquinas de última geração ali na nossa fábrica, o nosso processo é muito manual. E isso é o que gera a qualidade final, né? A questão do detalhe, passar o produto de mão em mão dentro da fábrica. Então, você vai cuidando, ter aquele zelo, né, depositado em cima de cada produto. Então, é algo que é um diferencial bem grande. E também pegando um gancho com isso que vocês citaram sobre estar próximo aqui e tudo mais, é algo que, desde o início, né, retoma a nossa primeira reunião, quando vocês falaram, foi o que, para nós, assim, determinou, a gente vai ser parceiro delas, vamos colocar, né, e não só nessa oportunidade, em outras demais aí,
porque justamente é isso, né? A gente vê muito de profissionais, às vezes, e a gente até entende, né? Buscando de fora produtos, sendo Sim. que aqui no Brasil a gente tem muito produto bom e mais perto ainda, né? Além da nossa Exato. região, a gente tem produtos Exato. muito bons. Então, a Cord é uma empresa aí, como você tem 28 anos no mercado, consolidada já no mundo todo, com premiações nacionais, internacionais, e tem muitos profissionais que acabam não conhecendo tanto da história, da trajetória da marca, e justamente essa participação é aqui para mostrar, né, vocês né, apresentando para o pessoal, e o pessoal se interessando, indo lá também conhecer a fábrica, que é próxima aqui, umas 2 horinhas e meia, chega lá. Então, isso é o que a gente busca também, a parceria com vocês, né? Tá próximo cada vez mais e levar o nosso produto aí para os profissionais. A gente vê hoje as novas gerações falando muito em sustentabilidade, né? Como que é a preocupação da Cord quanto à sustentabilidade? Porque, afinal de contas, a gente está trabalhando com elementos naturais, né? Sim. Retirados especificamente da natureza. Como que é isso dentro, como que é tratado isso dentro da Cord? Perfeito. Então, assim, a Cord, a gente cita que é uma empresa 100% sustentável, né? Então, as lâminas naturais, toda a parte de madeira, elas têm certificações para ser comercializadas, né? Então, até por isso que a gente tem essa facilidade em comercializar até a nível internacional. A gente tem a questão de certificação do produto saudável também, que a gente recebeu uma certificação a nível nacional que mostra essa questão do nosso produto, o quanto ele traz um bem-estar ainda mais para o usuário que tem contato com o item. Nossa, é incrível. A gente Legal, cita né? que a madeira, né, ela é um elemento natural já que traz essa sensação mais de aconchego, né? Verdade. E essa calmaria, de certa forma. Então, por trabalhar com a madeira e ter um cuidado ainda maior na questão da qualidade do produto, a gente trabalha com os melhores fornecedores, né? Não só de madeira, como acrílico, cristal, nível nacional, internacional. Então, resulta nessa sensação, né, ainda mais agradável para o cliente final, usuário que vai ter o produto em casa. A gente tem 890 placas solares no telhado da nossa fábrica, que gera total funcionamento para a fábrica, escritório, refeitório. Então, toda uma energia limpa, né? E as sobras, Legal. a gente tem empresas responsáveis para fazer a coleta de cada resíduo. Então, do acrílico tem a empresa responsável, até a parte de papelão ali, tudo mais que tem das caixas também, a gente doa para uma família lá, legal. de 2 vizinhos, porque a sustentabilidade não é só nessa parte Sim. do meio ambiente, tem Sim. toda a questão Econômica social, também, né? econômica. Então, a gente tem isso também como prioridade e a gente cita que todo esse processo da Cord preza muito por isso e a gente sabe o quanto é importante, né, na parte da arquitetura, os profissionais também terem esse zelo, esse cuidado. Então, o profissional pode especificar ainda mais com carinho porque a gente pensa, né, nisso desde o início ali da fundação da empresa. Que legal. Há quantos anos a Cord está instalada em 2 vizinhos hoje? Há 28 anos, né, a Cord nasceu em 97, só que nos 7 primeiros anos ela era Cord Móveis. Aí, após, né, essa pequena trajetória, porque é algo que vem da família, têm a história, né, da carpintaria dentro da família, eles iniciaram com móveis e depois eles tiveram essa ideia de unir todo esse conhecimento com madeira com iluminação para criar a Cord Iluminação. Então agora já são, né, desde 2004, 21 anos na parte de iluminação. Em 2023 a gente resgatou a parte de móveis. Então a Cord ela sempre teve em 2 vizinhos Paraná. Só foi mudando ali, até conheci recentemente, teve conversa com o nosso diretor, um pouco da trajetória que eles iniciaram no local, foram para outro. Nessa sede mais nova, que é a que vocês conheceram, né, a gente está instalado ali em 2020, finalizou as obras, então fazem 5 anos. A mesma data que eu entrei, né? Eu entrei na Cord já Na sede nova. Que legal. Hoje a Cord conta com quantos colaboradores dentro e qual que mais ou menos o tamanho hoje dessa indústria em 2 vizinhos? Atualmente a gente tem aproximadamente 100 colaboradores ali. A gente cita a nível de importância ali para o município, né? Algo bem bacana, porque traz bastante essa questão de trabalho, de certa forma. Imposto. Que legal, exatamente, para o município. A gente se orgulha muito também de ser uma das principais, né, e maiores, até por essa questão de exportação, né, de levar o nome também de 2 vizinhos aí para Brasil e mundo. Então, é em torno de 100 colaboradores, até a gente vai aumentar um pouco mais lá estava conversando com a direção recentemente, nosso barracão, porque já está ficando apertado, já a gente precisa ampliar. E justamente quando foi planejada aquela indústria, no lado do barracão ele tem espaço suficiente para replicar ele. Então a gente já vai ter que fazer um novo espaço, porque as máquinas vêm chegando, também a gente se adapta cada vez mais para ter uma qualidade ainda mais maior, né, no item final.
Então, essa nossa... 2020, você falou que vocês se instalaram lá? 2020. Então, você vê, ó, que maravilha. A cada 5 anos fazer o dobro de produção. É verdade, isso é Isso bom. sim que é um case de sucesso Tá crescendo e bem. quer dizer que tem resultado, É verdade. né? E eu acho assim, ó, quando a gente fala, por que eu te perguntei a quantidade de colaboradores? Isso faz muito sentido para uma cidade pequena, que é 2 vizinhos, sim. comparando, vamos falar assim, a gente fala cidade pequena comparando com as grandes capitais, Sim, né? sim, Estamos comparando aí com São Paulo, mas Belo Horizonte, né? Sim. Até Cascavel, uma Exato. comparativo, Cascavel né? já é bem maior que Exatamente. cita que é Então uma eu falo cidade assim, é interior. uma cidade que a indústria, ela transforma a cidade, transforma as pessoas que moram na cidade, porque acaba dando muito Realmente. emprego, gerando muito emprego para a cidade e para a região toda, né? Sim, com certeza. É isso mesmo aí. A gente se orgulha muito, como eu citei, né, dessa questão de ser do doisinho, ser do interior, a gente sempre preza É muito isso. bom isso. Tem muitos produtos que a gente tem inspirações relacionadas à nossa vivência ali interiorana. Então, um exemplo, a linha Horizon, né, rapidamente, ela tem umas curvas no produto que a gente cita ser assemelhar a curvas que a gente verifica no relevo. Então, a gente vê nas plantações, nas vegetações, no próprio horizonte, né, a linha Horizon, ela leva isso. Os lampiões, os antigos lampiões de querosene, tem a linha Stack também, que é inspirada. A forma dela lembra e era muito utilizada no interior, né, principalmente na questão do lampião. Então, Legal. a gente se orgulha tanto que a gente leva essas inspirações, né, mundo afora e comenta um pouquinho mais aí da nossa cultura. E, na realidade, é o que aproxima os clientes, né? Quando eu falo, quando você tem um produto que tem uma história e que essa história tem raízes, não tem como não dar certo, né? Você realmente traz a emoção para dentro do produto e esse carinho que a gente sente nos produtos quando a gente coloca no projeto. Eu falo que quando não é você só um coloca, produto, né? Ele tem um sentimento, ele tem um ideal para aquele projeto, um porquê que a gente está colocando, então faz toda a diferença. E quando a gente, aqui principalmente, a gente consegue balizar muito isso que você tinha falado anteriormente, sobre as pessoas sentirem esse aconchego. A madeira realmente traz isso, e a gente repara que as pessoas veem e falam, nossa, que incrível, ela é assim, realmente deu um aconchego para o ambiente. Então, isso é muito legal de ver que a gente tem um balizador em relação a isso, e também todo o conceito por trás que a gente trouxe, chegando no momento que a gente foi criar e pensar na acorde por ter um significado realmente. Então isso faz diferença, né? Com certeza. E aproveitando que eu quero saber mais dessa parte da marcenaria, dos mobiliários, o que você conta mais pra gente sobre isso? Então, como eu citei, né, vem do início da família, foi para a iluminação e eles voltaram, a gente brinca que está no DNA da família, então é o que eles gostam de fazer também, produzir. A gente tem uma gama bem grande já de produtos de móveis, a gente já participa até da Bimart, que é a feira de móveis, já faz um bom tempo também, leva alguns itens para lá. Temos vários itens também com conceito, com design diferenciado, então é bem bacana trazer isso novamente, né? E o que é mais legal ainda de passar para os profissionais, e a gente brinca que é uma das dores, né, que eles estavam, era muitas vezes na hora do projeto especificar, por exemplo, a luminária, e o cliente tinha uma mesa de centro já, também de madeira, só que em outro acabamento. Por mais que era, vamos supor, mesmo em buia, nunca vai ser a mesma... tons diferentes, exatamente, né? então um aparador também, então ficava distoante, né? Eu brinco um pouco profissional, né? Eu também, incluindo, eu tenho um pouquinho de toque, né? Então você olha... Modo de arquiteto. Exatamente. Então você olha num acabamento e outro, então vários profissionais, quando a gente trouxe novamente e resgatou, eles aproveitam justamente do mobiliário para poder compor todo ele no mesmo ambiente com a mesma lâmina, né? O legal da lâmina natural mesmo, que ela é extraída ali da casca da árvore, é que cada lâmina é única, mas quando ela vem num projeto todo junto, a gente consegue compor, né, o produto com a mesma lâmina, então ela fica mais homogênea no ambiente, né? Elas se encaixam melhor. Então a gente tem mesas laterais, mesas de centro, a gente tem mesas de cabeceira também. A gente tem um modelo de mancebo que popularmente é conhecido como cabideiro, né? Utilização de móvel para você posicionar bolsa, blusa, que ele também tem uma inspiração, né, na planta caeté, e ele assim é sucesso entre os profissionais justamente pela funcionalidade dele. Então você tem um móvel e ele tem o plus da iluminação. Então ele tem o liga e desliga na peça, que ele faz uma iluminação. Eu já tô gostando desse, já preciso de um projeto para colocar isso daí agora. Já tô querendo. Ele tem a versão eu acho que dele, já vi, ele é lindíssimo. E ele tem a versão de coluna, como se fosse de piso, de parede também, que seria arandela. E além do liga e desliga na peça, ele tem o USB tipo C, né, e USB. Então você consegue colocar, carregar um celular. Então é uma peça muito funcional que os profissionais utilizam muito.
em hall de entrada, Que legal. entrada de quarto. Então, assim, essa parte de móveis a gente trouxe, né, faz um pouco de tempo, se for ver, né? Até sempre cito que a potência, a Cord, né, a iluminação no nível mundial, a parte de móveis a gente está resgatando agora, mas a gente prevê com o passar do tempo também crescendo cada vez mais com a gama de produtos. Mas já tem bastante produto legal lá que com certeza os profissionais podem utilizar aí nos projetos. E a fabricação também é junto com as luminárias? Junto com as luminárias, exatamente. Que legal. Então, todo o mesmo processo, toda a fábrica, né, faz todos esses itens ali mesmo. Isso é muito bom, porque facilita, né? E não é à toa que vocês estão crescendo cada vez mais, porque é muito vasto, né? Muitas possibilidades, é muita coisa legal. Mas e a gente adorou, né? Exatamente. Foi um bate-papo super gostoso. Nathan, foi um prazer receber vocês da Cord aqui, ter vocês no nosso espaço, então foi um prazer maior ainda. É verdade. Mas deixa o contato da Cord, quem gostaria de ter os produtos, como que faz para ter os produtos da Cord. Eu acho que é importante quem está nos assistindo, quem vai nos ouvir, entender aonde que ele vai conseguir comprar um produto da Cord hoje. Perfeito. Então, assim, as nossas vendas são feitas através de lojistas parceiros. A gente cita que trabalha com os maiores lojistas aqui a nível nacional, né? Então, em todo estado, em toda cidade, vai ter um lojista ali, né? Que vai trabalhar com um produto. Geralmente boutiques também que trabalham com esse público de arquitetos, né? Trabalham com esse produto. Então, justamente pro cliente final seria, né, ir até uma loja próxima. Aqui em Cascavel a gente tem alguns parceiros também que trabalham com a Cord. Então, é possível encontrar, né, esse item também ali. E, né, deixando o agradecimento, na verdade, da nossa parte também para vocês. Reforço isso que a gente citou, essa paixão de demonstrar que a gente tem produtos de qualidade aqui, não precisa necessariamente pegar de fora. Foi o que mais me tocou quando a gente conversou e eu repassei para a direção e eles também foram super de acordo com isso. Eles também, né, mandaram os agradecimentos. E reforçar para os profissionais, não só daqui, né, os demais, forem assistir também, acompanhar, que a gente tem os bloquinhos 3D dos nossos produtos, então isso facilita no dia a dia do profissional. São ótimos. Muito Você bom. Consegue baixar o bloquinho já com acabamento, colocar no projeto. Também a gente tem a questão do catálogo físico, a amostra de cor, que a gente pode enviar sem custo nenhum aí para o profissional, então isso facilita também, principalmente a amostrinha de cor, que é todas as lâminas que a gente faz, né, o produto, então você consegue utilizar no dia a dia. Então, caso tenham mais algum tipo de dúvida, podem entrar em contato conosco pelo Instagram, a Cord Iluminação, pelo site também, a gente tem o nosso blog também da Cord, então bastante material aí para os profissionais, para cliente final também. Sempre ressalto o Instagram, né, que o Instagram a gente trabalha com vários reposts aí de profissionais, então tem muita inspiração, muito projeto legal. Tem muito projeto também das meninas lá no nosso Instagram. E seria isso, agradecer novamente o espaço, o tempo, e contem conosco aí para futuras parcerias novamente, que a gente vai estar à disposição. Parceria boa, parceria que se estende para a vida. Então, se vocês também gostaram do que vocês ouviram, querem conhecer um pouquinho mais sobre a Cord, vocês podem vir aqui na DIF Decor 2025, ou então, como o Nathan comentou, em qualquer loja um pouco maior, qualquer lojista que trabalhe com a iluminação, você chega e fala que você quer conhecer a linha da Cord. Eles vão mostrar toda a linha para vocês. E se não, vocês entrem no Instagram, consigam ver a parte das luminárias, ver o que vocês gostam e vá até o lojista de vocês. Exigem que ele tenha essas acordes, né? Isso aí. A gente agradece, realmente, foi ótimo. Acho que o bate-papo foi super legal. A gente conheceu um pouquinho mais e as pessoas também conseguiram conhecer mais da Cord. Eu acho que é isso que é importante. E nós agradecemos. E é isso, né? Muito obrigada. E até mais, pessoal.